tóxicos para a agricultura. Então, eles são tóxicos para erva daninha, são tóxicos para insetos e são tóxicos para fungos. Tá? Então, tem os limites, obviamente, que precisam de concentrações menores para matar isso que é ruim para a agricultura. A partir do momento que esse é utilizado muito mais, tá? Isso vem para a nossa mesa nesses resíduos alimentares. E isso é tóxico para o ser humano também. A gente teve várias ocorrências de compostos que não são permitidos pela Anvisa, pela legislação atual, e bem como alguns compostos que são autorizados e que apareceram em concentrações acima do limite máximo permitido pela legislação. Se está ocorrendo resíduos acima do permitido, as boas práticas agrícolas não estão sendo observadas, provavelmente em função de aplicações mais frequentes do que o usual, ou também não observância do limite do intervalo de carência entre a aplicação e a colheita para comercialização. Por exemplo, o fungicida de uma cultura utilizar em outro alimento, também é uma questão que foge àquilo que se tem estabelecido. Então, o que aparece? Compostos que não são autorizados para aquela cultura. Para mim não é surpresa, né? Porque o Brasil, sendo, nos últimos 8 anos, o campeão mundial em uso de agrotóxicos, é de se esperar que esse excesso de agrotóxicos volte para a nossa mesa. E a forma de voltar é com resíduos superiores aos permitidos ou em alimentos que não deveria ter. Muitos anos nós ficamos só preocupados com quem planta. Por quê? Porque eles estão expostos excessivamente, tá? Agora nós estamos preocupados com todos, porque todos nós estamos consumindo mais do que o permitido, ou seja, estamos em risco. Hoje, nós não temos o que fazer, porque não é só o produto in natura. Você pensa, eu não vou comprar mais morango, mas nós temos que pensar que nós estamos consumindo iogurte de morango, suco de morango, sorvete de morango. Então, tem resíduos também nesses produtos. Nós não nos damos por conta que não é só o produto in natura. E tem mais um detalhe, que quando um agrotóxico ele é aprovado, o teste é feito somente com ele. Nós não temos a menor ideia do que esse conjunto de 11 agrotóxicos, por exemplo, num alimento, pode refletir na saúde do indivíduo. Lavar, deixar em contato com alguma solução de vinagre, outras formas de hipoclorito que se indica, pode ser que para alguns compostos pode ser que até diminua esse limite. Mas, em geral, isso é muito difícil, não existe uma regra definida para isso e vai depender de cada composto, né? A maioria deles, boa parte deles, eles circulam, digamos, na seiva, na planta, então eles se distribuem não na parte superficial, mas na parte interna também. Eu acredito que sim, que há um risco de saúde, né? E isso é preocupante, então isso indica também a necessidade de se avaliar, de se ampliar os estudos, digamos, de monitoramento, né? Ter mais dados e de alguma forma também buscar que os produtores observem isso, e que eles entendam que está sendo utilizado compostos não autorizados, compostos estão sendo aplicados de forma não adequada e tem resíduos acima do permitido. O consumo crônico, tá, de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, continuamente como nós estamos tendo, é de se esperar que nós tenhamos um aumento do número de cânceres ao longo do tempo. Isso eu não tenho também a menor dúvida se não for feito nada para mudar esse perfil. Se você me apresentasse esse resultado pontual, hoje foi isso, mas nós temos tido isso nos últimos, pelo menos 8 anos, com 45% a 65% dos nossos alimentos contaminados acima do permitido com esses resíduos. Então eu não tenho a menor dúvida que todos nós estamos em perigo.